Bom, pessoal, eu quero trazer agora de volta uma outra discussão, né, que a gente contou para vocês já no início dessa edição, que são as reuniões em torno da proposta de corte de gastos. E mais, o Ministério pode entrar nessa lista da Tesoura, que é o Ministério da Defesa, que tem o 5º maior orçamento hoje da esplanada dos ministérios. E aí, eu quero saber de vocês quais são as expectativas que começam a se formar. Porque, Gustavo Segré, quanto mais tempo se demora para divulgar, mais expectativa se cria, principalmente porque, nossa, se o debate está tão profundo assim, deve vir bastante corte estrutural. Muita gente pode pensar. Você confia nisso? Não. Que venha corte estrutural, não. Por quê? Porque o governo não tem no seu DNA essa versão de corte de gastos para equilibrar. Gasta, precisamos, arrecada mais. Mas já estamos arrecadando muito, arrecada mais. E a pressão tributária, não interessa, manda mais. Tem uma questão também interna dentro do governo. O PT emitiu uma nota dizendo não queremos, não estamos de acordo. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse não queremos, como partido, diminuir o gasto público. E nessa questão dos militares, eu tenho a suspeita que vai para a questão da previdência militar. Não é somente uma questão de diminuição de gastos do Ministério. Não tem como, você vai, atira menos balas e nos treinos. É muito difícil, mas tem que ir na Previdência, é aonde o governo está apontando, porque tem uma Previdência muito deficitária, o que cobre os ingressos versus egressos é 15% só. E aí tem muita coisa, eu lembro do Piperno ter mencionado, e eu não lembro exatamente se foi isso, e por favor me corrija, que quando o militar, por exemplo, falece, tem uma pensão da filha, caso ela não case. Isso me parece muito errado. Tinha, né? Chamava até de bolsa Maite Proença. Foi cortado do governo Fernando Henrique, na verdade. Perfeito. Então, não tendo isso, meu comentário não é válido. Não, mas quem tem o direito adquirido, sim, as filhas, permanece. Antes daquele momento, continuam recebendo. Bom, isso está errado. Mas, para mim, o ponto está na Previdência. A Previdência dos militares é a terceira pior em termos de resultado. A primeira é a Previdência Social comum, a outra é a social dos servidores públicos e a terceira é dos militares. Vamos ouvir novamente o que disse o ministro Fernando Haddad para a gente seguir por aqui. O presidente pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Qual ministério? Então eu não vou adiantar porque eu não sei se o ministério vai haver tempo hábil de incorporar o pedido dele. Mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais. Não posso revelar qual ministério é. Ô Alan Gani, por onde você começaria se esse corte dependesse apenas de você? Eu começaria pela... Difícil, mas eu começaria pela Previdência, porque é o que se debate no mundo inteiro. Infelizmente, a conta previdenciária, ela é deficitária e ela não fecha, não só no Brasil, como no mundo, por uma razão simples. As pessoas estão tendo menos filhos e a população está envelhecendo cada vez mais. Então, eu tenho menos gente para sustentar cada vez mais uma base de aposentados. Essa seria a reforma bastante impopular, mas necessária. Segundo, se você me permitir, Evandro, claro, funcionalismo público, principalmente o alto funcionalismo público. E de que maneira? O excesso de privilégios. Tem uma série de privilégios no Brasil, tem muito direito adquirido de privilégio que deveria ser revisto, esse direito adquirido. Não é possível juízes se aposentarem com 80 mil reais. Tem juiz aposentado com 80, 100 mil reais que acumulam aposentadorias lá de trás. E aí eles falam, é um direito adquirido. Não, isso daí é uma distorção adquirida. Então seria um corte no alto funcionalismo público e todos os seus privilégios. Ô Fábio Piperno, o próprio presidente da República falou sobre a possibilidade de se incluir os outros poderes também nesse esforço para cortar gastos, como o Legislativo e o Judiciário, né? O Alan Gani já acabou de trazer alguns exemplos. E o nosso judiciário custa muito caro, um dos mais caros do mundo. Você acredita num movimento que possa incluir, ou um movimento que, digamos assim, parta desses poderes para entrar nesse bololô do corte previsto aí pelo governo federal? Eu não acredito que entre todo mundo que deva entrar, porque continua vigorando e cada vez de forma mais sólida aqui no Brasil o velho pacto das elites. Eu sempre chamo atenção para isso. O ideal, pegando algo que o Alan disse, então vamos para o funcionalismo público. Você não vai cortar
o salário da enfermeira que se aposentou. Mas você vai cortar esse juiz aí que tem R$80 mil por mês de salário. Ora, aí ele vai se aposentar e dar um jeito de incluir todos os penduricalhos. Como é que alguém pode receber uma aposentadoria que tem um valor acima do teto do funcionalismo, que é o salário do ministro do STF? Isso é indecente, isso é uma excrescência, mas há puxadinhos na lei que permitem isso. E não só em relação ao funcionalismo federal. A gente vê, mas de norte a sul do país, em todos os estados, principalmente essas carreiras. O Ministério Público, o juiz, sim. O Ministério Público Estadual paga muito mais que o Ministério Público Federal. Exatamente. Você tem promotor na Bahia ganhando R$60 mil, enquanto promotor aqui em São Paulo ganha R$20 mil. Um dia eu dei uns números aqui, os de Santa Catarina, tem um monte lá ganhando mais de R$100 mil por mês. Então, isso tem que cortar. Esse é um ponto. Segunda coisa, militares, sim, foram preservados em todas as reformas da Previdência, até aquela que o Lula fez 20 anos atrás. Ninguém conseguiu mexer nisso. Terceira coisa, em relação à defesa, Segre, o Brasil tem alguns projetos, alguns programas de modernização das Forças Armadas. Então, o Brasil hoje constrói submarino, o Brasil hoje constrói caças. Então, o Brasil investe recursos em defesa e poderia adiar um pouco, não interromper esses programas, mas adiar um pouco. E, para mim, que seria o ponto número 1 de onde eu começaria, corte de subsídios. O presidente Lula falou isso ontem. Falou assim, será que eles vão deixar passar? E citou alguns setores, inclusive. Será que as elites empresariais vão deixar passar, vão só observar placidamente esses cortes? Duvido. Ô, Gustavo Segre, a gente estava falando muito sobre Previdência. Qual é o déficit hoje? Você tem da Previdência Geral, receita 589 bi, despesa 904 bi. Nossa. 315,7 bilhões por ano o déficit. Quando vamos à Previdência Social, que é do funcionalismo público, estamos em 39,2 bi de receita, 94 bi de despesa, 54,8. E nos militares, a receita é 9,1 bi de receita contra 58,8 bi de despesa. São quase 50 bi de déficit total. E aí temos depois, Segurança Pública do Distrito Federal, 8 bi de déficit, o total 428,2 bilhões por ano de déficit nas previdências totais. Caramba, ô Zé Maria Trindade, e isso vai fazer provavelmente muito ministro bater na porta do presidente da República, né? O corte inicial, o projeto de redução dos gastos públicos inicial, passava por cortes exatamente na Previdência, a possibilidade de uma nova reforma da Previdência. É insustentável essa situação. Os maiores gastos do orçamento público da União, esse mapa dos investimentos públicos, são, em primeiro lugar, dívida, 5 trilhões e 400 bilhões de reais. Em segundo lugar, está exatamente a Previdência, gastos com a Previdência, e depois salários e gastos obrigatórios. Aí vai embora todo o dinheiro. Esse debate sobre gastos públicos, ele tem que ser estrutural. Devo dizer que não é só o presidente Lula. O próximo presidente, o outro presidente, vai sofrer a mesma coisa se não houver exatamente esta mudança estrutural nos gastos públicos. A gente vê, por exemplo, eu fico até constrangido em dizer, o Congresso Nacional tem um orçamento de 14 bilhões de reais, gente. Isso é muito dinheiro. 14 bilhões para 81 senadores e 513 deputados. Uma cidade de 400 mil habitantes, com toda a sua complexidade, pagamento de taxa de lixo, professores, segurança, iluminação pública e tal, tem um orçamento ali na faixa de 1 bilhão, quer dizer, 14 cidades de 400 mil habitantes, ou seja, capitais aí do Nordeste, com 400 mil habitantes, 500 mil habitantes, o Senado e Câmara, o orçamento dos dois, 85% pessoal. O gasto básico é pessoal. Quer dizer, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E os gastos públicos indo embora, e são gastos horríveis economicamente, porque o gasto bom é aquele infraestrutura que gera emprego, gera possibilidade de contratação. Esse é o gasto útil, o gasto bom. Está gastando de uma forma inútil, porque não há investimentos no futuro.